Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos fazer mais um exemplo envolvendo EDO exatas. A ideia dessa videoaula é, vamos dizer, no exemplo anterior a gente integrou P em relação a X. Nessa aula eu vou dizer que é mais vantajoso integrar Q em relação a Y, mas por facilidade de integração. Então, mais precisamente, nós temos essa EDO aqui toda, em que esse aqui é o nosso P de XY e esse aqui é o nosso Q de XY. E o que nós temos que fazer é o seguinte: primeiro, temos que fazer essa verificação, porque por mais que o tema seja EDO exatas, na hora que aparece o exemplo para você, você não sabe se a EDO é exata ou não. Então, não custa nada fazer essa continha. Então, quem é PY? Então, deriva isso aqui tudo em relação a y, x exponencial de x mais 1. E o QX, quando a gente vai fazer a conta, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque tem regra do produto e tudo que tem direito, mas olha, esse aqui é do produto. X exponencial de x é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais x vezes exponencial de x, que é o primeiro vezes a derivada do segundo, foi o que a gente fez aqui. Agora, vamos derivar essa expressão aqui, que é menos exponencial de x, e finalmente derivando o x dá 1. E fazendo essa continha aqui toda, olha, isso aqui, deixa eu botar até em outra cor, esse aqui corta com isso, sobrando x exponencial de x mais 1, que é exatamente a nossa expressão p de y. Então, olha só o que a gente tem que fazer. Então, se vocês lembrarem, a gente tem que colocar del f, del x, né? Ou seja, a gente quer falar que essa forma é exata. Se essa forma é exata, a gente tem que pedir que isso aqui seja um df. Se é df, essa expressão aqui que acompanha o dx é o del f, del x. Então, por que eu estou falando disso? Ó, del f del x é igual a xy exponencial de x mais y. Aí você olha a expressão, integrar em relação a x, essa expressão aqui é vamos dizer, um pouquinho mais chata. Talvez vamos dar uma olhada na outra, né? Então, quem é del f del y? Del f del y tem que ser o nosso q, que é igual a x vezes exponencial de x menos exponencial de x mais x. Integrar essa função aqui em relação a y é fácil. E isso que eu vou fazer. Então, olha só o que acontece. Então, ao invés de... Podia integrar isso aqui em relação a x, daria certo? Vai dar. Mas eu acho que sai um pouquinho mais em conta integrar essa função em relação a y. Então, nós temos que f de xy é igual a... Integrando... Isso aqui é constante em relação a y. Então, essencialmente, a gente passa tudo... Isso aqui é uma constante. Então, a integral de constante é constante vezes y. Só que mais uma constante, vamos dizer assim. Constante em relação a y. Então, a gente tem que trabalhar com um h que só depende de x. Essa é a integração. Então, daqui, agora a gente deriva essa expressão toda parcialmente em relação a x. Então, ao derivar essa expressão parcialmente em relação a x, o que nós temos? Isso aqui, olha, fazendo essa continha aqui, ó, a gente já fez a derivada disso em relação a x. Essa aqui é a nossa expressão o q de x, né, que a gente já achou. Ou seja, a gente derivou isso aqui em cima. Tá aqui. Então, poderia derivar de novo, mas vamos ser um pouquinho mais rápido. Isso aqui vai dar, deixa eu ver aqui a expressão, x vezes exponencial de x mais 1, tem que fazer sempre com algum cuidado, vezes o y, que já é constante, né? Então, só isso aqui que a gente derivou, mais um h' de x. E o que a gente tem que pedir é que essa expressão toda seja igual a essa aqui. Então, xy exponencial de x mais y. Então, olha só o que acontece, o que tem que ser esperado. Se o h depende só de x, esse termo aqui, o y tem que sumir. Então, tem que ver que as contas são iguais. Se não der iguais, errou alguma conta. Então, nós temos que h' de x é igual a zero, o que implica que qualquer função que eu escolher está bom. Vamos escolher a função zero, não tem problema. Então, com isso aqui tudo, olha só o que nós temos. Se a gente tomar f de xy igual a, deixa eu ver, essa expressão aqui toda, né? É x vezes exponencial de x, só para não tapar nada, menos exponencial de x mais x, tudo isso multiplicado por y,
e o h que a gente falou que é zero. E, portanto, a solução geral vai ser, agora eu vou botar em outra cor, amarelo mesmo, é f de xy igual a c, né? F de xy igual a c, e quem gosta de escrever um pouquinho mais, x vezes exponencial de x menos exponencial de x mais x, tudo isso multiplicado por y é igual a c. Quem quiser, olhando essa expressão aqui rapidamente, é fácil isolar o y em função de x, tá? Quem quiser. Isso aqui não é importante, mas vamos fazer só essa conta. Y de x igual a c dividido por x, exponencial de x menos exponencial de x mais x, e acabou. Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Novamente, quem quiser treinar um pouco técnicas de integração, tenta integrar isso em relação a x. Tem que dar a mesma conta, o mesmo resultado. E, basicamente, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado da aula.